Tá me ouvindo? Tô, e você? Tudo bem? Você tá aqui em Tudo Salvador ou bom? você tá lá em São Paulo? São Paulo, o sotaque aqui não sai de Salvador. Ah! Só, que massa! Você mora onde aí? Na Bela Vista, Que perto do massa! Eu Bexiga. sei bem onde é, gente. Meu ex-namorado morava aí. Que massa, que massa. Tem quanto tempo que você mora aí? Vou fazer 3 anos esse ano. Nossa, e aí, saudade da Bahia? Se eu escutasse o que mamãe dizia? Cara, eu aprendi a gostar mais da Bahia quando eu cheguei aqui, mas para morar, acho que não mais, Entendi, entendi, sei como é. Sei, sabe? sei bem É, como é. Travou, você travou. Agora você voltou. É. Não, eu as amo São complicações Paulo. daí, né? Sim, com certeza. Eu amo São Paulo, mas eu ainda não tive a coragem de fazer a transição. Tô sem som, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? não tô ouvindo. Eita. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá com atraso o seu som, mas eu tô te ouvindo. Tô assim. Eu não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Melhorou? Tá me ouvindo? Eu tirei o fone. Eita, eu vou sair e vou entrar então. Vou sair e vou entrar de novo. Tá, Peraí, tá bom. vou fazer assim. Tá me ouvindo? Agora, tô. Eita. Eu vou botar o fone. Se você não me ouvir, você me fala. Peraí. Tá bom. Indo? Tô. Beleza. Que ele fica apoiadinho aqui no fone, pode ser isso. Pode. O meu, por sorte, o fone é em cima. Dei É, essa sorte. eu quero ver se eu compro aquele sem aquele AirPod. Sim. Quer dizer, Bom, né? Quando Deus esse mandar dinheiro, né? aqui, esse aqui ele funciona pelo Bluetooth, mas eu fiquei com medo de descarregar, por isso que deixei com fio. Entendi. Bom, E aí? a- já deu o horário. Deu horário? Vai, Então vamos. 2 minutos. Mas acho que a gente já pode começar, o pessoal vai chegando, né? É. Então, primeiro eu quero te fazer uma pergunta, Hum. bem pessoal, porque eu não sei se Camila te falou. Eu sou apaixonada pela área de cinema, mas eu não tenho formação. E você é jornalista, cineasta. Eu quero que você me diga por quê. O Ah, que te fez escolher isso? gente, é uma última pergunta. Eu adoro responder essa pergunta. Menina, eu sou uma contadora de história, na verdade. Eu, eu acho que jornalismo e cinema são dois ramos de uma mesma árvore, assim. Como eu sempre quis contar história, sempre, desde criança, eu sempre tive uma fabulação muito galopante, assim. Sempre gostei de me comunicar, de falar bastante e tal. Aí foi muito natural, assim, escolher essas duas coisas, tanto o jornalismo quanto o cinema. Mas, assim, quem veio primeiro, na verdade, foi o cinema. O cinema veio primeiro, assim. Eu sempre quis ser ou dramaturgo ou cineasta. Assim, eu tinha muito essa pretensão. Mas aí, quando você cresce, chega a hora de você decidir, não sei o quê. Aí, aqui em Salvador, como você bem sabe, na década, quando eu fui fazer faculdade, na década de 90, não tinha cinema. Uhum. Na UFBA não tinha cinema em lugar nenhum, assim. A gente tinha a UFBA Católica e tinha Trabuco, que depois virou Unifax. Aí, porque a pessoa é velha. Aí eu peguei já, foi aquela coisa toda para escolher, não sei o quê. Aí eu escolhi jornalismo, porque jornalismo era uma coisa que se aproximava também, né? É uma narrativa. O jornalismo é uma narrativa, né? Aí foi para desespero de meu pai, né? Porque eu tive a famosa conversa com meu pai
de dizer, meu pai, ele, e aí, o que é que você escolheu para vestibular? Eu, meu pai, não sei, acho que eu vou fazer, se eu queria fazer cinema. Ele, minha filha, profissão de rico, você vai morrer de fome. Aí eu digo, então vou ser dramaturga, ele vai morrer de fome também. Aí eu digo, então jornalismo. Ele pegou, fez, vai morrer de fome, mas pelo menos vai ser assalariada. Pelo menos assalariada vai ser. Aí eu digo, massa. Aí eu fiz jornalismo. Quando eu cheguei na faculdade, na UFBA, eu me apaixonei pela área. Me apaixonei desabridamente, assim. Sabe? Eu vi no jornalismo várias possibilidades, assim, de contar a história prestando um serviço, saca? Foi muito forte para mim, assim, tomar contato com o jornalismo. E aí, pronto, eu me apaixonei tanto que eu continuei querendo fazer cinema, mas eu terminei virando jornalista de carreira também, né? Trabalhei em todos os jornais aqui de Salvador, fui correspondente para o Estadão, fui correspondente para o Terra e para o Terra Magazine, fui correspondente do UOL. Nossa, fiz um monte de coisa assim, na área de jornalismo. Fui coordenadora de jornalismo do IRDEB, né? Que é a TV educativa, mais a rádio educadora. Fui coordenadora, meu último trabalho como jornalista foi esse. Fui coordenadora de jornalismo de lá. Nossa, fiz uma porção de coisas. Trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei na GECOM. E aí, tipo, amando, assim. Mas com essa coisa subjacente do cinema. O cinema sempre teve também comigo, sabe? Ele nunca... E foi doido também, porque minha porta de entrada no cinema, depois de eu ter feito as escolas de cinema todas que eu fiz, né? Eu fiz a Escola de Cinema de Cuba, um curso regular de 2 anos, me formei em edição e roteiro. Aí depois eu fiz direção, encenação na Escola de Toulouse, na Escola Superior de Audiovisual em Toulouse, na França. Aí, depois de tudo isso, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer documentários, porque eu era a interface mais próxima que tinha com o jornalismo, né? O documentário é um gênero jornalístico também, a rigor, né? Então, é isso, tipo, a jornalista retroalimenta a cineasta e vice-versa. E eu sempre costumo dizer, tem uma vez que eu falei para um chefe meu, digo, quem sustenta a cineasta é a jornalista. Então, tão cedo eu não deixarei de ser jornalista. E é isso, tipo. E a jornalista sustenta a cineasta de várias formas, inclusive monetariamente, mas sustenta também na fabulação, no olhar para a realidade, né? O jornalismo tem esse olhar para a realidade, que é muito importante, assim. Esse olhar para o humano, né? A realidade para o jornalista é a partir do humano. Então, para mim, são dois lados da mesma moeda, é muito rico para minha vida de cinema eu ser jornalista. Eu sou publicitária, eu escolhi como um caminho também para ir para o cinema, justamente por essas dificuldades que a gente tem na terrinha. Exato, exato. Não, eu amo. Diego Ajalzi foi meu aluno, entrou aí. GB Maia. Oi, GB. Eu acho que é Gabriela. É Gabriela. Pronto. Tudo bom? Então, assim, eu também pensei em publicidade. Eu tinha uma grande paixão por publicidade também. Mas publicidade só era na Católica e, enfim, a Católica era proibitiva para mim, né? Aí pronto, aí... Mas é uma área também muito interessante. Esse menino, como é o nome dele? Fernando Meirelles, né? Trabalhava com publicidade. Tati Bernardi, que agora Isso. É roteirista, né? Exato. A gente tem boas referências. Exato. Assim, tem um povo aí da área que foi primeiro publicitário, ou é publicitário ainda. José Araripe Júnior, aqui de Salvador, né? Que é o cineasta baiano. Ele também começou na publicidade. Eu tenho vários colegas lá na Unijorge, que eu sou professora de lá, do curso de cinema e do curso de produção audiovisual e do curso de jornalismo também, que são da área de publicidade, mas transitam na área de cinema, né? Então, eu acho que você escolheu bem, é muito mais correlato até do que jornalismo. É comunicação, a gente está no caminho. Então, agora, vamos entrar no tema da live, que é trazer um pouco desse impacto que o coronavírus vai trazer para a indústria do audiovisual. E eu andei pesquisando, curiosa, porque, meu Deus, eu preciso saber se
Lourdes vai encontrar Domênico. Meu Deus! Meu Deus, a coitada procurando a novela toda entre a pandemia e Domênico lá do lado dela. E aí eu fui ler e a matéria, inclusive, falava: Lourdes vai poder abraçar Domênico. As gravações de novelas vão voltar. Aí, ao que tudo indica, vai ter que ter um distanciamento agora entre os atores e tal, mas isso não vai impedir que haja cenas afetuosas. Mas a gente está tão acostumado com toque, com laços, com essa coisa, beija, a gente torce pelo casal, torce pela mãe. Como é que vai ser isso? Como é que serão as gravações? Como é que vai mudar esse cenário, assim, pensando bem na nossa novela, que é a Paixão? Eu acho que ainda é um pouco da Paixão Nacional. Sim, sim. Menina, é bem louco se a gente parar para pensar nisso, porque eu acho que o audiovisual, primeiro eu vou dizer mais ou menos como eu penso, como eu vejo esse cenário, né? Porque, inclusive, esse cenário que a gente está se deparando já virou objeto de estudo, né? Tanto um estudo mais efetivo para saber como é que a gente vai continuar a partir daqui, como estudos acadêmicos mesmo. E assim, o que eu posso te dizer é que o audiovisual ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai assumir, né? Tipo, isso foi até uma coisa que eu estava conversando com Camila Boto lá na live que eu fiz com ela, que ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai assumir como linguagem a questão da pandemia, que eu acho que as séries vão terminar fazendo isso, né? Eu não sei se você conhece, tem uma série que é a minha série preferida, que é Law and Order SVU, que eles sempre trazem temas palpitantes da realidade para dentro da série, né? Eles já discutiram a questão das crianças imigrantes que foram arrancadas das mães, eles já discutiram a questão do terrorismo, discutiram a questão do sexismo no meio audiovisual e tal. Então, eles sempre estão trazendo para dentro da série questões contemporâneas. Então, eu acho que eu consigo muito bem ver num Law and Order da vida desse SVU, a galera de máscara e com distanciamento, porque trouxe a pandemia para dentro da narrativa. Então, pode ser que exista essa escolha de algumas narrativas audiovisuais assumirem a questão da pandemia, até como registro histórico, né? Porque o cinema é um registro histórico também. Então, até como forma de fazer esse registro histórico, eu acredito que possa ser que tenha esse caminho. Mas o que está nos protocolos, né, que você falou dos protocolos da TV, né, do audiovisual, da TV, da novela, o que a gente tem visto nos protocolos, a Sindicine, que é o sindicato da área, né, já soltou um protocolo de filmagem, e outras associações também estão fazendo seus próprios protocolos e tal. E esses protocolos têm que encontrar consonância não só com o que é dito pelas instituições de saúde, né, pelos órgãos mundiais de saúde, mas eles também têm que encontrar aí uma interface para permitir que o meio tenha, né, que o meio continue não só sobrevivendo, existindo, mas que também se adapte, né, se adeque e que isso não coloque em risco a vida das pessoas que estão trabalhando no meio. Então, pelo que eu vi dos protocolos, eles estão muito visando, principalmente o protocolo da Sindicine, eles estão visando justamente essa transparência da pandemia, de não deixar a pandemia tão proeminente assim nas narrativas, mas observar essas questões protocolares mesmo de saúde. Por exemplo, eu vi no protocolo da Sindicine, não sei se eles já mudaram, que para mudar as histórias, para tirar das histórias, já na base da história, já no roteiro, tirar beijo, tirar cenas mais próximas de abraço, né? Tirar das narrativas essas cenas de toque que pressupõem esse toque das pessoas enquanto a gente não tiver vacina. Já vi também no protocolo que se for inescapável,
na filmagem, na história, ter esse tipo de coisa, desses toques e tal, que sejam pessoas da mesma família, ou pessoas que estejam convivendo em quarentena, atores que estejam convivendo em quarentena, ou que sejam da mesma família, para fazer essas cenas. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente sabe que não é tão simples assim, de se constelar, mas que estão sendo previstas nesses protocolos, fora também a equipe técnica, né? Que a equipe técnica, foi engraçado que eu tive uma ligeira insônia hoje à noite, e aí acordei tipo, de madrugada, umas 4 e pouco, umas 4 e tanto assim, da manhã, e fui pro Instagram, né? Fiquei no Instagram bundando, né? Com perdão do palavrão. Aí eu vi um amigo meu, um colega meu de profissão, saindo para filmar. Ele estava parecendo que ele ia para o hospital. Ô, Claudinha, gosto muito de você também, querida. Gosto muito do seu trabalho também. Você é uma produtora que carrega o piano aí, do nosso aí, da produção cultural. Gosto muito de você. Então, ele parecia que estava indo para a guerra. Porque, ele parecia que estava indo para o hospital. Ele parecia que estava indo para um lugar radioativo. Porque ele estava com aquele jaleco branco, né? Com o negócio na cabeça, aquela redinha na cabeça, com óculos, com o face shield e com a máscara. E todo coberto. Então, tá tendo, graças a Deus, protocolos rigorosos, né, para poder proteger aquelas produções que já estão voltando aí pouco a pouco. Mas, assim, é uma coisa que a gente precisa observar, que esses protocolos sanitários encarecem. Isso, quem me falou foi Solange Lima, que é uma diretora, que é uma produtora daqui de Salvador, conceituada, né? Solange Lima tem a produtora Araçá Azul, é uma das principais produtoras que nós temos aqui na Bahia, e também é da APC, ela é membro da ABD Nacional, enfim, ela é uma instância política também. E aí ela falou que isso encarecerá 35% todas as produções, esses protocolos, porque são protocolos de distanciamento também na equipe, né? Tem a questão do catering, né? Da alimentação. Todas as equipes vão ser obrigadas a ter uma roupa especial para destinar para os profissionais. Ou seja, é todo um novo cenário. Isso a gente está falando só de filmagem. A gente nem chegou no cenário de exibição, por exemplo. É todo um cenário que está aí se forjando, que tem vários, que está imprimindo novos desafios a uma coisa que já é tão desafiante, que é fazer cinema no Brasil, que é captar, né, ter acesso ao dinheiro, conseguir armar a equipe, conseguir filmar. Então, assim, e a televisão está indo pelo mesmo caminho, né, desses dois cenários. E os protocolos também vão encarecer as produções na TV. Então, eu acho que vai terminar havendo, isso vai ser inescapável, um grande pensamento sobre que histórias são essas que nós queremos contar, como nós vamos contar essas histórias e que histórias até valem a pena ser contadas, né? Porque contar histórias agora, com essa questão sanitária, é uma questão de vida ou morte, né? Pode virar. Tem uma série brasileira, acho que todo mundo conhece, Sob Pressão. Sim. E ela estava prevista para acabar na 3ª temporada, foi um sucesso, renovou para a 4ª, que vai ser em 2021. E eu fui atrás, porque eu sou realmente muito fã dessa série, e eu queria saber o que vai acontecer em 2021. Sim, claro. Vai ter ou não vai? Porque vários projetos estão sendo adiados. Sim. E eu vi, eles vão trazer o coronavírus para a série, vai ser um tema... E que tem até uma promessa de uma morte, eu só torcendo para que não seja Evandro nem Carolina, mas que agora a gente tem que pensar realmente, de fato, eu vou trazer o coronavírus para a realidade de tudo ou só para o que cabe? Mas Sob Pressão acho que é um serviço social, muito mais do que uma simples série, é um serviço social que a gente tem. E a gente vai precisar repensar muito nas narrativas que a gente tem hoje na TV, porque a gente tem muita coisa fraca, que não diz nada. E essa questão de valor, realmente, eu não tinha me atentado para isso. Eu tinha pensado muito mais numa questão de roteiro.
Sim, sim. Vai ter que ter muita mudança, muita adaptação de roteiro, mas não é. É muito além do que a É gente está muito vendo além, com aqui. certeza. E assim, ó, Solange acabou de entrar, acabei de falar de você, Sol. Mas assim, ó, uma coisa muito séria que a gente precisa contemplar e que eu sempre falo, tem uns alunos meus aqui, inclusive de linguagens e tendências, que é onde eu discuto mais, de uma forma mais presente, essas questões que a gente está vivendo, né? E o que a gente precisa contemplar é que houve uma ruptura espaço-temporal, assim, muito séria. Houve uma ruptura espaço-temporal. A gente não é, nós nunca mais vamos ser os mesmos. O mundo não vai ser mais o mesmo. Mesmo que se a gente encontre a vacina, houve uma mudança de paradigma muito forte. Então, e muito presente nessa coisa audiovisual. Por exemplo, o fato de eu estar aqui com você conversando através de uma live, né, diz muito desse tempo de hoje, certo? Então, houve essa ruptura que é inegável e que é irrefreável. Ela é irrefreável. Eu estava até discutindo isso hoje com o agente exibidor, né? Porque o agente exibidor está sofrendo o impacto de uma forma pior, assim, que são as salas de cinema. Que as salas de cinema tão cedo não vão voltar a funcionar. Então, estava eu e ele discutindo que caminhos são esses, certo? E aí vem a coisa do streaming, que está sendo muito ventilado e muito comemorado o streaming, né? Tipo, o streaming, ele sofreu a mudança de paradigma mais dramática no audiovisual, foi essa mudança aí para o streaming, porque o streaming estava vindo numa luta e no embate com o mercado exibidor há muito tempo, com o mercado distribuidor tradicional exibidor já tem um tempo. Já era uma guerra declarada, por exemplo, entre o mercado tradicional, o modelo de produção tradicional de Hollywood, contra o streaming, que é mais barato, que é menos inflado, ou seja, o modelo de streaming já está caindo como uma luva nessa ruptura espaço-temporal que a gente sofreu com a pandemia. Né? Ele é mais barato, mais desinchado, e ele é acessível, porque eu tenho streaming, você tem streaming, todo mundo que está aqui agora assistindo, por exemplo, estamos assistindo via streaming, né? Via virtual. Então, só que assim, o modelo tradicional não estava esperando essa ruptura para tão cedo. Era uma coisa que estava vindo, que era uma guerra que estava se avizinhando, mas eles estavam conseguindo conter. Por exemplo, o Oscar não premiou nunca um filme de streaming, um filme que foi lançado apenas no streaming, nunca foi premiado pelo Oscar. Cannes não deixa sequer entrar no festival, Cannes, Berlim, não deixa sequer entrar no festival um filme que tenha sido feito, que tenha sido lançado apenas em streaming. Isso é proteção de mercado. Então, eles tiveram com a revelia de todo mundo, foi muito doido, porque foi a revelia de todo mundo. A pandemia chega e muda esse paradigma de uma forma muito dramática e adianta em 25 anos, né, essa escalada do streaming, não é nem escalada, essa consolidação do streaming. Porque o Oscar já está revendo, vai ser em abril e já está revendo essa questão do lançamento, ou seja, se você lançou em streaming, você pode concorrer, que era uma coisa que para eles era nevrálgica, porque isso secciona o mercado, isso faz com que o mercado tradicional entre em parafuso, né? Entre em subversão, assim. Então, e por mais, é muito triste isso, porque por mais que o mercado exibidor, as salas, os distribuidores tradicionais, por mais que eles se debatam e não assumam, né, e queiram refrear o streaming, agora já é quase impossível fazer isso, né? Por conta da pandemia, por conta dessa ruptura que a gente está conversando aqui, espaço-temporal. Então, e veja bem, é muito doido, porque eu estou falando isso aqui, pois né, como diria, só tá aqui falando, porque teve uma outra live que a gente participou, que a gente falou dessa coisa do glamour, né, dos festivais, né, da coisa do lançamento e tal. Então, a gente tem que observar é muito doido, porque assim, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para você, a gente não sabe, foi o que eu estava conversando também com esse meu amigo, que é do mercado exibidor.
A gente não sabe o que acontece amanhã. Se amanhã sair uma vacina, o que é que vai acontecer? Vai voltar tudo como era antes? Mas eu não sei se volta tudo como era antes, porque eu acho que a caixa de Pandora foi aberta, sabe? Tipo, tudo que tinha que sair já saiu. Eu acho que, por exemplo, até nessa live que Solange assistiu e que eu participei, eu até falei disso, assim. Tem modelos de negócio que a gente está experimentando agora na pandemia que se revelam baratos e que, quando voltar, eu não sei. Eu não sei se vai deixar de existir. Por exemplo, essa coisa da entrega, do delivery, que também houve um boom. E houve um boom de parte a parte. Por exemplo, meu óculos quebrou. Aí eu liguei eu dei esse exemplo. Pois é, eu dei esse exemplo lá na outra live, lá na live de Camila Boto. Pois é, aí Solange falando do Cine Drive-In. Drive-In, sim. Ou seja, a gente está... Daqui a pouco eu volto para o óculos. A gente está emulando novas formas de mercado. Está todo mundo aí emulando novas formas de mercado para sobreviver. Porque o modelo tradicional também não vai ruir de uma hora para outra, né? E também para conviver com essas novas formas aí que chegaram. Mas é isso que eu digo também. Não chegou assim. O streaming não caiu de paraquedas agora. Oi, Nola. Tudo bom, nega? O streaming não caiu de paraquedas agora. O streaming já vinha, ó. O streaming já vinha. Só que agora ele encontrou espaço que ele não estava tendo, que Hollywood estava ali, ó, com o pé na parede, né? Todos os bastiões do modelo tradicional com o pé na parede, né? Berlim, Cannes, todo mundo ali, sem chancelar de jeito nenhum, porque o mercado poderia ruir se eles chancelarem. Mas agora chega a eles, pá, né? Tipo, se eles conseguem se constelar por conta de uma circunstância. Aí, voltando à coisa, quando eu digo que abriu a caixa de Pandora, eu acho que essas coisas não vão voltar atrás. Porque meu óculos quebrou as 2 pernas, aí eu soube que o shopping estava funcionando em sistema de drive-in. Aí eu mandei um WhatsApp, veja bem, eu não liguei. Eu mandei um WhatsApp para a loja que conserta meu óculos. Ela pegou e disse assim: ó, eu posso mandar buscar, fazer o orçamento e mandar levar, se você aceitar o orçamento, por R$10 a mais no preço do orçamento. Aí eu fiz os cálculos. Se eu fosse fazer um drive-thru, além de eu me expor ao perigo de contrair a doença, eu ia pagar o dobro, eu ia pagar uns R$20 daqui de casa para o Shopping Barra. Aí eu peguei, entreguei meu óculos, o cara levou, depois voltou com o meu óculos bonitinho, só por R$10 a mais um orçamento. Ou seja, é um modelo de negócio cômodo. Com certeza. E que se depender de mim, nunca mais eu iria num shopping consertar meu óculos. Você entende? Então, assim, é um exemplo bobo, um exemplo bem bobo que eu tô falando, mas eu tô só dizendo a você como são essas questões de modelo. Né, Nola? Super barato. Como são essas questões de modelo de produção? É mais barato até do que se fosse de ônibus. Né? Não. No ônibus é mais seguro. Mais seguro, exatamente. Então, certamente. Então, são pensamentos de mercado que a gente tem que fazer. Aí Solange está aqui falando a questão aqui ela falou a questão do drive-in, que já é um modelo, né, de pensamento. Exatamente, chegou e ia acabar, mas veio o cinema 3D. Não, é isso, tipo, Humberto Eco, aqui Solange falou uma coisa que é bem interessante. Humberto Eco fala sempre falava, né, Deus o tenha, mas ele tem um livro que ele fala que os meios de comunicação são, apesar de autofágicos, eles têm memória, ou seja, eles não se sobrepõem, né? Eles continuam em convivência. Então, assim, muita coisa vai ruir, né? Muita coisa da linguagem do cinema, muita coisa do modelo de produção está fadada a, de repente, desaparecer. Mas o cinema em si, como nós conhecemos, ele não vai desaparecer e nem vai ceder lugar ao streaming. Mas ele vai ter que ser repensado. Uma das coisas que eu estou com minha pesca aqui, uma coisa que me incomodava muito no cinema, quando eu ia escolher estrategicamente aquela poltrona sem ninguém do lado. Vinha a pessoa e sentava do lado. Falava, por quê? Por quê? E agora, como é que essas salas de cinema vão ser? E como vai ser a mensuração dos espectadores? Porque nessa semana a gente recebeu 1 milhão
de espectadores para o filme X. Como é que a gente vai ter essa noção agora? Vai ser pelo streaming, mas o streaming, 5 pessoas usam a mesma conta. Então, como é que a gente vai ter ideia agora de que um filme foi sucesso ou não? Assim, eu queria só chamar a atenção. Ana Paula Bis. Minha mãe. Pronto, falou uma coisa ótima. Oi, Ana Paula. Falou uma coisa ótima. Devemos agradecer ao cronograma do universo que nos deu o mundo virtual antes do coronavírus. Mas assim, tipo, foi uma acomodação. Já existiu antes, é isso, né? Existiu antes, mas agora eles tiveram, e é muito doido, isso é muito doido. Porque essa é uma discussão que a gente faz desde sempre. Desde quando a gente faz? Desde 2000 e... Assim, que começou mesmo a pegar pesado essa coisa, esse streaming versus Hollywood, versus modelo tradicional, vem de 2016. Veio de um pouquinho antes. Manchester à beira-mar já foi um filme feito pelo streaming, que concorreu ao Oscar. Foi o primeiro filme que concorreu ao Oscar e tal, mas não levou, né? Apesar da qualidade de Manchester à beira-mar. Eu estava conversando, tipo, enfim, já era uma discussão que vinha, mas por que eu acho doido e eu acho plano de Deus, assim, né? Plano de uma coisa superior. Porque foi uma circunstância que ninguém esperava e terminou favorecendo um modelo de negócio que já estava aí, ó, tentando tirar a casquinha sei lá, desde o início da década de 10, né? Então, Solange está aqui me dizendo, ó, o protocolo só 25% da sala será 25. ocupada. E assim, nos protocolos tem essa coisa, né? Tipo, no protocolo que já está em vigor em alguns países, você tem uma cadeira assim, uma não, aí atrás de você não pode ter. Acho que atrás e dos lados e na frente não pode ter quando a pessoa se senta, né? Então, assim... eu acho que essas mensurações, se o filme é sucesso ou não, já existem, certo? Porque é um modelo diferente de negócio. O modelo do streaming, ele não mensura do jeito que o cinema mensuraria. Não é por bilheteria, né? Não é uma coisa bilheteria, é uma coisa clique, é uma coisa audiência, as métricas são pelas métricas de permanência no site. Eles têm também uma forma de mensurar igual a TV. A TV a gente depreende que em cada casa tem 4 pessoas, né? Que a gente depreende de acordo com o censo no Brasil. Então, a gente faz essas mensurações a partir desse tipo de métrica, né? Então, vai ter como você mensurar qual vai ser sucesso, qual não vai ser, certo? Como é que... Inclusive, porque... qual é a lógica do streaming também? A lógica do streaming é a lógica da personalização. É aquela escalada da personalização, da customização, né? É a questão da customização do cliente. Então, você vê grandes sucessos como Stranger Things, que tipo, virou uma coisa transmídia, né? Tipo, fenômenos como Stranger Things, Games of Thrones, La Casa de Papel, esses fenômenos grandes que arrebatam e tal. Mas, assim, eu vou me centrar no do Stranger Things, que é um estudo de caso que eu faço lá com os meus alunos. Se você for parar para observar, Stranger Things é totalmente pensado para aquela plataforma. Ou seja, é o modelo de negócio determinando questão de linguagem também. Não tem nada de legítimo nisso, né? A linguagem é determinada pelo modelo de negócio e vice-versa, certo? Não tem nada de manipulação nem nada. É até uma coisa benéfica, porque é a partir das mudanças da linguagem que a gente também modula o modelo de negócio. Mas, assim, a linguagem do Stranger Things, se você parar para observar, ele atende todas as faixas de uma pessoa que vai para o Netflix. Né? O Stranger Things atende a pessoas que são mais velhas como eu, né? Mas que têm fixação, que foi adolescente na década de 80 e 90, atende os jovenzinhos geeks que têm curiosidade pela década de 80 e 90, atende a quem gosta de suspense e de terror, atende quem gosta de gore, atende quem já leu Stephen King. Ou seja, é como se ele pegasse o menu do serviço, como se o Netflix tivesse pegado o menu e tivesse dito:
eu tenho essa base de dados aqui e eu quero agradar essa base de dados. Qual é o produto que vai colar nessa base de dados aqui, planejadamente? Então, assim, existe adequações de linguagem e existe adequações de modelos de negócio para aquelas linguagens e vice-versa. Eu acho que o grande desafio agora, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre converso também com os meus pares. Bom dia, ou boa noite, Denise. É que a gente tem que pensar que as coisas estão mudando na vertigem, na espiral, e que a gente tem que manter a cabeça aberta para saber que futuro é esse que vai chegar. Eu acho que a gente tem que proteger os modelos de negócio, mas a gente não pode ficar no segura coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que ver quais são as inflexões que esse mercado vai nos dar. Isso eu estou falando do ponto de vista de mercado e também do ponto de vista de consumidora. A gente tem que notar quais são essas inflexões, a gente tem que aceitar e acolher a mudança e tem que pensar que modelos são esses que vão surgir e que futuro é esse que se avizinha, porque a gente não sabe que futuro é esse. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. A gente está trocando, como diria a mulher de Jacques Wagner, né? Fátima Mendonça, ela falou esse ditado, ficou mais conhecido na voz dela. A gente está trocando o pneu com o carro andando. Nós do audiovisual, principalmente, a gente está trocando o pneu com o carro andando. A gente não sabe ainda onde é que vai dar, né? A gente está, enfim, está aí na onda, seguindo a onda. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar e pensar dessa forma. Como a gente vai adequar a linguagem ao que está aparecendo? Como é que a gente vai conseguir sobreviver no modelo tradicional? Né? Esse modelo tradicional vai sobreviver em que bases? Né? Vai haver agora um hibridismo maior, que eu estava conversando com esse meu amigo, vai haver agora um hibridismo maior entre o streaming e a sala? Né? Tipo, a sala vai aproveitar algo do streaming? Tem uma experiência, eu participei de um webinar da O2, da O2 Play, e eles falaram de uma experiência muito interessante que eles já estavam praticando, que era a questão do day and date. Day and date você lança o filme na internet ao mesmo tempo que você lança na sala, você lança no streaming, no VOD, ao mesmo tempo que você lança na sala, e ele faz sala e faz VOD também. Quem quiser assiste na sala, quem quiser assiste no VOD, assiste no streaming. Então, isso é um modelo que já existia antes da pandemia. A gente teve com o Irlandês, o mais recente, não foi? Da Sim. Netflix. Uhum. Sim, e já teve filmes brasileiros que foram lançados também nesse modelo. Ou seja, eu me lembro que Roma foi lançado assim, só que Roma foi lançado na malandragem. Eles lançaram uma semana antes para poder concorrer ao Oscar, né? Uma semana antes eles fizeram as salas que eles tinham que fazer. E aí, depois, eles até continuaram nas salas que quiseram que ele continuasse. Mas foi pro streaming, ficou no streaming. Né? Ficou concomitão... desculpe, tocou aqui o telefone. Então, então, é isso. A gente tem que pensar, parar para pensar que modelos são esses, né? E o que é que vai restar. Acho que a gente tem que estar muito mais atento do que achando que aquilo é uma coisa irrefreável, que aquilo é uma coisa que não vai... ou então assim, não, eu estou louca que acabe a pandemia porque eu quero voltar para o meu velho normal. Não existe mais. Houve essa ruptura espaço-tempo. O normal que a gente conhecia não existe mais. Nós não existimos mais como éramos antes. Então, é isso. Não sei... eu acho que a gente está muito nessa pegada desse novo pensamento mesmo. Eu vejo agora, a gente vai ter novos streams chegando aqui no Brasil, inclusive uma suposta parceria que lá fora já tem, mas que pode migrar aqui agora, é da Amazon com HBO. Então, como vai ficar uma hora, vai ficar impossível você ser assinante de todos os streams por uma questão de valores. Claro. Eu acho que justamente essa questão de trocar o pneu com o carro andando, eles também começarem a pensar como fazer essas parcerias. Sim, porque sim. eu não vou assinar Disney, Amazon, Netflix, HBO Go e tem uma hora que vai Telecine e vai ter uma hora que você vai falar, gente, eu vou ter que escolher.
Então, é um novo modelo de se pensar e também do cliente, da audiência escolher, tipo, o que é que cabe mais para mim. Hoje, eu faço muita questão da Amazon por uma questão de valor e pelas produções que eles vêm Sim, trazendo, que são sim. muito boas. Também acho. A tirar por Fleabag, Uhum. que foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. Então, a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para inovar dos dois lados, como espectador, e esperar novos modelos, novos roteiros, adaptações que a gente não viu antes. E do lado de lá também, de como levar isso para o grande público, né? Eu acho assim. Desculpa, continue. Não, pode falar. Não, eu acho uma coisa muito. Que eu também estava conversando com esse meu amigo, que a orelha dele deve estar coçando uma hora dessa. Que eu só não falo quem é, porque eu não sei se eu posso falar no nome dele, mas enfim. Eu estava conversando com ele justamente isso, que assim, não só com ele, eu estava conversando com outro amigo meu, que esse eu posso dizer, estava conversando com o Fernando Guerreiro, que é Adoro. ele é maravilhoso, ele é presidente da Fundação Gregório de Matos, né, que é a instância é como se fosse uma espécie de Secretaria de Cultura do município, né? E aí a gente tava conversando, eu e esse meu outro amigo, disso, sabe? Tipo, vai chegar uma saturação, entende? Vai chegar uma saturação. O streaming não é o grande Eldorado. Não é, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente também não tem que pensar nisso. O streaming, a live, o virtual é o Eldorado, agora vamos para ele. E isso vai causar uma saturação muito perigosa. Né? E assim, todo mundo hoje em dia se arvora a fazer live, né? Nada contra. Façam, gente, façam. Eu na live falando mal da live. Desbraguem, façam live. Mas assim, terminou virando também uma coisa que, tipo, houve um boom imenso e que hoje em dia você não ouve falar mais tanto, por exemplo, de live de artista. Né? Tipo, por exemplo, a gente não ouve falar. Para você ver essa questão da linguagem que eu estou falando, houve uma apropriação da live pela TV, né? A TV fez a live de Ivete Sangalo, agora vai fazer aqui em Salvador, não sei se vai ser para o Nordeste ou se vai ser nacional, mas vai haver uma live de Belmarx, de São João, né? A TV fazendo na casa dele e tal, né? Então, assim, essas apropriações, né, vão haver. Mas, assim, por isso que eu também faço esse chamado a que a gente pense, né? Porque é isso. Essa saturação vai ser inevitável. A saturação das lives, a saturação do streaming vai ser inevitável. Então, é por isso que eu estou sempre falando que modelos são esses, que híbrido vai ser esse que vai sair dessa conjuntura nova de mercado, né? O que é que se avizinha, né? E assim, a gente tem que depositar todas as fichas, ou a gente, num novo modelo, ou a gente tem que tentar salvar o modelo tradicional, né? Que é necessário que seja salvo também. Quais são as coisas que cabem no modelo de streaming e que só cabem no modelo tradicional? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Acho que a gente precisa pensar nisso, porque isso vai empoderar a gente também. E uma coisa que eu tava... Desculpa se eu te interrompi. Não. E uma coisa que eu estava falando também na outra live, que eu estava conversando na live de Camila Boto, participou uma grande amiga minha, que é cineasta também, ela é baiana, mas ela também mora em São Paulo, que é Gabriela Amaral Almeida. E a gente estava falando justamente, ela é linda, maravilhosa, adoro ela, um beijo, Gabriela. E ela estava falando... Deu um susto no cinema uma vez, ela. Por quê, gente? Desculpa interromper, mas eu entrei numa sessão errada, foi num festival. Foi em Salvador, no Panorama. Glauber. No Panorama. Isso, no Panorama. E aí eu tava perdida, entra uma pessoa do nada atrás de mim e faz bu, tudo escuro. Eu falei, gente... Aí depois eu falei, é a diretora do filme. Era o Animal Cordial. Que é lindo, que é maravilhoso. Que filme... Acabei assistindo e amei. Que obra de arte, que obra-prima é o Animal Cordial, gente. É fantástico. E eu tô falando enquanto cineasta, admiradora da linguagem, né? Nem enquanto amiga dela, assim. É sensacional.
Mas, enfim, a gente estava conversando e aí a gente estava falando justamente dessas nuancezinhas aí, né? Porque o mercado tradicional, ele continua, ele não é, tipo, o grande Eldorado, e a gente estava falando dessa nuance trazendo para o mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro, antes de toda essa palhaçada que está havendo com a Ancine, antes de todo esse desmando, esse desgoverno, né, desde 2016, antes que tudo isso acontecesse, a gente tinha um modelo muito vanguardista, um modelo de negócio muito vanguardista, muito up-to-date e muito coeso com essas coisas que nós estamos vendo agora. Porque o modelo de produção que a Ancine propunha para o Brasil era um modelo leve, era um modelo de interlocução, de financiamento da área financiando a própria área, interlocução entre os players, entre os distribuidores e o mercado próprio. Eram obras que estavam sendo feitas com orçamentos baratos, não eram obras inchadas, existiam, sim, altos orçamentos, mas quando se justificava ter. E eram obras que estavam encontrando uma interlocução muito genuína com o público, muito genuína de identidade. E não era uma coisa, cinema brasileiro, cabeção, não era isso. Existia o cabeção, o cabeçudão, né, as obras-primas, as obras de arte, como, por exemplo, Um Animal Cordial, que encontra seu público. Existe um Que Horas Ela Volta, que é uma grande obra, uma obra-prima para mim, e que encontrou seu público também. E como existe grandes obras, obras boas, obras também maestras, como Minha Mãe é uma Peça, que encontrou seu público e fez público, e criou e formou público. E tudo dentro de um modelo de produção enxuto, que retroalimentava a área, certo? E um modelo de produção possível e que contemplava todas as questões, assim, claro, contemplava todas as questões até a página 2, né? Tipo, o cinema independente mesmo, de fato, né? Não encontrava interlocução porque a Ancine é uma agência de mercado. Mas até esse cinema independente, que deveria ser cuidado pela Secretaria do Audiovisual, até esse cinema independente conseguia encontrar pelo menos um canal de diálogo na Ancine. Pelo menos existiam linhas como o Prodecine, né, que era para esse cinema mais autoral. Existiam outras linhas que faziam com que esse cinema fosse também possível. Ou seja, a gente estava na ponta de lança. Quando a Ancine fecha o balanço de 2016, de 10 anos, ela traz que o cinema brasileiro equivalia a 1/4 do produto interno bruto do Brasil. 1/4 do produto interno bruto do Brasil era movimentado pela área audiovisual. Ou seja, não existia crise na área. Se não existia, se era uma área saudável, era uma área que estava impulsionando a economia. Olha a burrice de você parar a Ancine. Olha o contrassenso, a incongruência. Porque burrice é a cara do governo atual, né? dos alguns anos para cá. Mas, assim, essa coisa começou em 2016 com a deposição de Dilma, né? E a desarticulação, o desmonte do Estado. Veja bem, mas qual foi a primeira coisa? A primeira coisa, eu fiquei impressionada com isso. A primeira coisa que Michel Temer fez quando ele assumiu, a primeira, foi foi tirar a cláusula pétrea da Constituição de que a empresa brasileira de comunicação, que era a TV Brasil, que geria a TV Brasil, deixasse de ter um conselho, né, diferente, um conselho autônomo, um conselho da sociedade civil. Ele tirou isso, demitiu todo mundo e colocou a EBC nessa crise. A EBC também produzia, tá? A TV Brasil também produzia cinema, produzia audiovisual. Depois, o que é que ele fez? No apagar das luzes de 2016, ele pega o Conselho Nacional de Cinema, que eu não me lembro se o nome é esse, eu acho que tem um outro nome, mas era um órgão que funcionava como conselho, que era um órgão que decidia sobre o dinheiro do cinema nacional. O dinheiro do cinema nacional é decidido por esse órgão.
ele dissolve, ele tira os membros da sociedade civil organizada e da categoria desse órgão e coloca a Disney. Colocou, se eu não me engano, colocou assento a Disney tem assento nesse conselho, tem assento a Netflix, tem assento a Record e tem uma outra multinacional que eu não vou me lembrar. Ou seja, você entrega a instância que delibera sobre o dinheiro do audiovisual nacional na mão da iniciativa privada internacional, na mão das multinacionais internacionais. Ou seja, essa desarticulação é política. Essa desarticulação que é econômica, que impacta na gente, que a gente sofre, né, os ecos, a gente sendo o mercado produtor ou não, né, você como espectador sofre isso e sofre no bolso também, que as pessoas não têm essa compreensão. Né? Tipo, essa desarticulação, para além de ser econômica, ela é política também. Ela vem no intuito muito de alquebrar a identidade nacional, né? Tipo, de entregar mesmo nossas divisas. Por que isso, amiga? Porque o Brasil é 46% do território da América Latina. O mercado exibidor do Brasil é disputado à tapa. Então, um país que tem esse mercado de audiência, tem essa audiência para dar para Hollywood de bandeja, para dar para a hegemonia, né? Vou tirar Hollywood para dar para uma estrutura hegemônica de bandeja, ele não pode ser perdido. Ele não pode haver uma rivalidade com o nosso mercado. Então, são coisas que a gente precisa pensar, são relações que a gente precisa estabelecer. E me dá muita pena, porque nosso sistema de gestão do audiovisual estava plenamente gabaritado e poderia ser ponta de lança dessa movimentação que está havendo agora. Ele estava plenamente apto a nos colocar nessa movimentação do streaming, das produções baratas, mais eficazes, sabe? A gente está ainda, né? Mas a gente está fora dessa discussão, a gente está fora e a gente não tem mais potencial competitivo, porque primeiro a Ancine parou e depois, agora, recentemente, disseram que a Ancine está deficitária. Então, inclusive, Solange pode até dizer coisas sobre isso, porque Solange está ali na luta, né, para tentar reverter aí essa questão que eles agora disseram que a Ancine está deficitária, e a gente está querendo saber por que a Ancine está deficitária, se a Ancine antes era uma instituição superavitária. Esse dinheiro foi para onde? Cadê esse dinheiro? Mas, enfim, Ana Paula falou aqui das cabines, se elas vão adotar essa coisa do streaming. Eu vi só o que você falou aqui dos shoppings, o drive-thru já tem sem ingresso, do drive-in está sem ingresso até agosto, pois é. Ou seja, são modelos, né, que estão se criando, eu acho super positivo. Gente, Guto Peixinho foi meu aluno. Oi, Guto. A live é ótima. Pois é, exatamente, amiga. A da Tereza Elgava é virtual. Não entendi, amiga. Não entendi o que você falou. Você acha que as lives pequenas com poucos participantes também vão ter vida curta? Amiga, não sei, acho que não. Eu acho que não. Porque é isso, eu acho que o barco está em alto mar. Eu acho que vai chegar numa saturação. Mas eu acho muito que o barco está em alto mar, e principalmente para essas lives pequenas com pouco participante, porque o mercado está muito na customização, está muito no nicho. Né? Todo o mercado está indo para o nicho. Então, eu acho que vai chegar no ponto que você vai falar de live, as pessoas vão, não, live não. Mas eu acho que mesmo com essa coisa da saturação, vai sobreviver, porque é isso, né? A coisa tem um boom, vai lá para cima, daqui a pouco esvazia e fica realmente quem tem que ficar. Então, eu não acho que tenha vida curta, não. Enganou, meu amor, Plínio. Desculpa, amiga. Leonardo Costa também foi meu aluno, eu acho. Pelo contrário, a FSA era casa de estudo. Exatamente, Solange. O Fundo Setorial do Audiovisual, que era o fundo, né, que a Ancine geria, era casa de estudo, imagine. Veja bem onde nós estávamos no Brasil. Veja só.
que crime essas pessoas que estão lá estão cometendo. Crime e burrice, mas é uma burrice calculada, é calculada essa burrice. É um desmonte para entregar ao mercado para a hegemonia. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que se articular politicamente, a gente tem que procurar Solange. Entende? As coisas têm que a gira tem que girar. Consequências Só dar econômicas. Diga, amiga. É porque minha avó entrou aqui só para mandar um beijo. Minha avó e meu avô, Marinha e José. Beijo para vocês. Beijo, além de gente. todos os amigos que estão aqui. Que delícia, adoro. Beijo, sejam bem-vindos. Jéssica Silva foi minha aluna também, querida, trabalha comigo hoje, uma querida, uma linda. Também uma consciência política aí, ó, fora do comum. Consequências econômicas como motivação política, exatamente, Nola. A Ancine não está devendo, eles não aceitam que seja usado exatamente os juros de aplicação. Ridículo. Uma das últimas perguntas aqui, Cá, é justamente isso. Como a questão da pandemia está sendo hoje, diante de tudo, não só da pandemia, diante do setor cultural da gente que está largado de mão, não só o cultural como o da saúde, mas um mês sem ministro. Nossa, isso é... Todo dia Se a saúde está assim, todo dia imagine o resto. Exatamente. E aí, como é que hoje o setor cultural, de uma forma geral, e diante disso tudo, como é que a gente vai sobreviver? Amiga, veja bem. Veja bem, meu bem. Peraí, Solange, eu tô vendo você falando, mas peraí, que eu quero dizer o que você escreveu aqui. Amiga, ó, teve um respiro bom aí, que foi a questão lá da lei, né, Aldir Blanc, né? Da lei de emergência cultural Aldir Blanc, que pegou, que nada mais fez do que pegar o dinheiro do fundo que é nosso, pelo amor de Deus, que é da classe, é o dinheiro da classe, atenção, incontingenciável, atenção, pelo amor de Deus, quem me ouvir, por favor, saiba disso, dinheiro da classe, incontingenciável, não tirou o dinheiro da educação nem da cultura, ou nem da saúde, beleza? Porque eu ouço esses despautérios, tá? Então, não tirou o dinheiro nosso, ele pegou o dinheiro do fundo de cultura e destinou para a cultura, né? Tipo, ele liberou esse dinheiro para que esse dinheiro fosse usado nas questões emergenciais que surgiram com a pandemia. E esse dinheiro, eu vi uma live de Fernando Guerreiro, aí a força das lives. Eu vi uma live de Fernando Guerreiro, né, que ele falando que quando esse dinheiro for canetado e soltar para os governos, né, para os estados da federação, vai ser um dinheiro que vai ser aplicado para depois, até no pós-pandemia. E é um dinheiro, é uma dotação boa. É uma dotação que vai segurar a onda, se ela for bem aplicada. Então, existe essa questão aí, né, desse dinheiro que está vindo, que depende da canetada do excelentíssimo presidente da República, porque já passou em todas as instâncias, está faltando só ele canetar. Mandar uma BIC para ele. Vamos mandar uma BIC para ele? Vamos. E, afora ante isso, eu acho que está havendo uma movimentação muito massa, muito rica do meio cultural. Porque o meio cultural começou a... Poxa, eu tenho que... Né, tipo, as pessoas começaram a ter que sobreviver, de fato, até que encontrar soluções de sobrevivência. E isso tem sido rico. Assim, eu vou falar um palavrão, tá? Eu fico me policiando agora de falar palavrão por causa da reunião do dia 22 de abril. Né? Aquilo me chocou tanto que eu parei de falar palavrão por causa daquilo. Mas, enfim. Só um minuto, a gente vai cair. Ai, tá dando Deus. aqui. Ai, Jesus. O tempo vai bater em 14 segundos. Ai, meu Deus. Então, foi um prazer ter estado com você. A gente marca uma próxima. Foi lindo, adorei.